Oi, pessoal. Como eu havia prometido, essa aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o cadastro, o formulário de cadastro previsto no e-social para admissão de funcionários. Já falamos em aulas anteriores sobre o e-social, mas só para relembrar aqui rapidamente, é o sistema de registro que tem como objetivo facilitar a administração das informações relativas aos trabalhadores e que todas as empresas terão que informar periodicamente, em via digital, em meio digital, as informações nessa plataforma do e-social. De acordo com o cronograma, agora em 2020, nós estamos com entes públicos entrando com alguns eventos e as micro e pequenas empresas, empresários individuais estão entrando também no sistema. O cronograma vai até 2023 para implantação total em todos os entes, seja público ou privado. E ele faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital, o famoso SPED. O Comitê Gestor do e-Social é formado pela Caixa Econômica Federal, pela Secretaria de Previdência Social, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, pelo INSS e a Receita Federal. São eles que gerem as informações do e-social e têm a intenção de consolidar, transformar as informações de forma unificada em pelo menos 15 obrigações. Nós não vamos falar sobre essas obrigações aqui nessa aula de hoje, porque nosso objetivo é especificamente falar sobre o cadastro, mas ao longo de nossas próximas aulas dessa disciplina de rotinas e cálculos trabalhistas, nós vamos falar sobre essas obrigações. Bem, diretamente sobre o formulário de cadastro, eu havia disponibilizado para vocês e naquela análise que nós fizemos na última aula, foi apresentada uma série de dúvidas por parte de vocês, alunos, e aqui a intenção é que nós consigamos dar uma clarificada nesse formulário e ajustar alguns conceitos. Então, o formulário de cadastro do trabalhador é esse, começando com as informações que são de responsabilidade da empresa, como data de admissão do funcionário, a página do livro de empregados em que ele está registrado. Nós já falamos sobre livro de registro de empregados e vamos retomar isso um pouco mais, porque com o e-social algumas coisas mudam. O salário e se o contrato é um contrato de experiência, sim ou não. Nós falamos isso nas aulas sobre tipos de contrato, especificamente quando falamos sobre contratos por prazo determinado e por prazo indeterminado. Continuando o formulário aqui, nós temos a informação se é o primeiro emprego, sim ou não, se o trabalhador vai optar por receber o Vale Transporte. Em uma aula mais à frente nós vamos falar especificamente sobre o Vale Transporte, tá certo? Mas aqui ele vai dizer se precisa ou se não precisa do Vale Transporte e ele vai assinar depois um termo de responsabilidade sobre o uso desse Vale Transporte, que existem algumas regras. E aqui embaixo, nesse primeiro grupo de informações, são informações básicas, nome, nacionalidade, sexo, é um cadastro básico de qualquer indivíduo, tá certo? No próximo grupo, nós temos dados complementares sobre a residência, se ele é residente no exterior, né, se foi em que país e o endereço que ele reside. Uma das dúvidas que foi apresentada por alunos é por que informar se ele tem residência própria, essa foi comprada com recursos do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Recordem que lá no começo nós falamos aqui sobre o Comitê Gestor do e-Social, que ele é formado pela Caixa Econômica, pelo Ministério do Trabalho, Previdência, INSS e Receita Federal. Vamos lembrar aqui que a Caixa Econômica é o agente operador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. E o Ministério do Trabalho faz parte do Comitê Gestor do FGTS. Então, são informações importantes que esses órgãos buscam monitorar. No próximo quadro, nós temos aqui o quadro de informações de documentos. Então, são documentos básicos, CPF,
número da carteira de trabalho e previdência social. Lembra que nós falamos sobre esse documento em uma aula? Tivemos uma aula específica sobre a carteira de trabalho. Então, aí são aqui esses, o 21, o 22, 23, 24 e 25 são dados específicos da carteira de trabalho. Recordando que quem estiver emitindo carteira de trabalho agora, tirando uma carteira de trabalho agora, o número da carteira de trabalho é o seu próprio número de CPF. Depois vem o registro geral, o RG, a sua identidade, 26, 27, 28 e 29 são dados da sua identidade. Os itens número 30, 31, 32, 33 e 34 refere-se à Carteira Nacional de Habilitação, que também é um documento de abrangência nacional. O 35, 36 e 37 são dados sobre o seu título de eleitor. O 38 e o 39 aí são para os rapazes que prestam serviço militar obrigatório, que tem que se apresentar obrigatoriamente às Forças Armadas. Então, se está dispensado, ele precisa colocar aqui o número do certificado de reservista da sua categoria. Uma outra dúvida que apareceu foi sobre o item 21, o que é esse NIS, PIS, PASEP e INSS. Né? Então, o PIS é o Programa de Integração Social, o NIS é o Número de Identificação Social, o PASEP é o Programa de Formação e Patrimônio do Servidor, e o NI, aqui era para estar errado, é NIT. O NIT é o Número do Registro do Trabalhador. Né? Vamos ver mais detalhadamente o que significa isso. Né? O PIS, o Programa de Integração Social, ele é um programa que é uma garantia para todo trabalhador de empresas privadas. Então, ele é gerado no primeiro emprego. Quando o indivíduo ele começa a trabalhar no seu primeiro emprego, tem seu primeiro registro de carteira de trabalho, a empresa que está o contratando precisa fazer o cadastro deste funcionário no programa, no PIS, junto à Caixa Econômica Federal. Ele permite o acesso às consultas e saque de benefícios administrado pela Caixa Econômica Federal, como o abono anual de PIS, o seguro-desemprego e o FGTS. O NIS é um número gerado numa base de dados chamado Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Esse cadastro é realizado pela Caixa Econômica Federal e é destinado a todos os que têm direito a benefícios como Bolsa Família, Pronatec, entre outros. Tá? Através do NIS, pode ter acesso a benefícios independente se tem ou não um vínculo empregatício. Então, não importa se o indivíduo ele é contratado por uma empresa, se ele tem um emprego, ele pode ter o NIS e esse número que garante ele acesso a benefícios sociais e políticas sociais. Quando o indivíduo possui um registro no NIS e é admitido em um emprego, a sua inscrição no NIS é automaticamente cadastrada no Programa de Integração Social. Ele passa a corresponder ao PIS. Por isso, muitas vezes dizemos que o PIS e o NIS é a mesma coisa. O PASEP é a mesma coisa que o PIS, só que ele é voltado para o servidor público. O indivíduo que trabalha na iniciativa privada, ele tem um programa de integração social, o PIS. O indivíduo que trabalha no setor público, é servidor público, ele tem um PASEP. E o NIT, ele é o registro voltado para trabalhadores autônomos que nunca tiveram registro de carteira de trabalho e previdência social. Ele é obtido diretamente na Previdência Social. E caso o indivíduo tenha apenas o NIT e seja contratado por uma empresa, essa deverá providenciar o seu cadastro junto ao PIS, porque o PIS dará para ele o acesso às informações do FGTS e o NIT não. Ok? Espero que tenha ficado um pouco mais claro essas informações. No grupo seguinte, nós temos informações de contato.
telefone e e-mail. Todo funcionário precisa ser possível ser contactado, né? Então isso é muito importante. Segundo o próximo grupo é o grupo de escolaridade, apenas para informar qual é o nível, o grau de instrução do trabalhador. Mais à frente nós temos a indicação se ele é ou não estrangeiro, né? Isso é importante informar. Pode ser que ele seja um estrangeiro morando no Brasil e vá trabalhar. Então é importante que diga isso durante o cadastro. O próximo grupo é sobre informação da existência de alguma deficiência, se o empregado é portador de alguma deficiência, com isso a empresa precisa se adequar para atender algumas necessidades específicas de acessibilidade. E este último grupo aqui nessa tela, nós temos informações bancárias, né? Nome de banco, número, código do banco, código da agência, número da conta bancária e que tipo de conta é. É aqui que você informa para a empresa onde você vai receber o seu salário. Algo muito importante. Você não vai querer trabalhar sem receber o seu salário. Outro ponto importante que foi questionado por alunos é sobre os dependentes. O que são esses dependentes? Por que tem que informar dependente até 21 anos, dependente até 24 anos? Essa informação ela é importante para 2 itens, na verdade para 3 itens, esses estão abaixo. Para plano de saúde, tá? Tem muitas empresas que pagam um plano de saúde para funcionários ou arcam com uma parte do plano de saúde. Nesse caso, a empresa quer saber quem são os dependentes do funcionário. E para plano de saúde, para informação do plano de saúde, é obrigatório a informação do CPF, tanto do titular quanto do dependente, independente da idade. Se o funcionário tem um filho recém-nascido e vai incluí-lo no plano de saúde na empresa, ele precisa informar o CPF. Isso está previsto na legislação que trata dos planos e seguros privados de saúde, artigo 20 da legislação. Um outro item importante sobre dependência é o 58, que é sobre o IRRF. Alguns alunos perguntaram o que é isso. Isso é o imposto de renda retido na fonte. Quando você tem renda que é enquadrada como tributável no imposto de renda, a empresa já faz o desconto na fonte, ela recolhe por você e você recebe o seu salário deduzido desse imposto, você recebe o salário líquido. Então, o governo cobra na fonte pagadora. E o que acontece? Quando você tem dependente, o governo permite que você faça uma dedução da base de cálculo em uma parcela que já é estipulada pela legislação do imposto de renda, com uma parcela dedutível por cada dependente que você tem. Então, quem são os dependentes? Então, tem uma relação de dependentes aí que você tem que marcar qual que enquadra no seu caso sendo empregado, ou se você está do lado do empregador, você é quem está contratando, quem são os dependentes do seu futuro funcionário. Então, são dependentes, filhos e enteados até 21 anos, foi isso uma pergunta que me fizeram, então até 21 anos pode ser considerado dependente, se passar de 21 anos, até 24 anos se estiver cursando curso superior, certo? Então, esses são enquadrados como dependentes. E tem mais uma série de opções de dependentes aqui que vocês podem acompanhar. Nós teremos uma aula específica sobre imposto de renda mais à frente. O item 59 trata do benefício chamado salário família. Então, também é importante identificar o dependente. O que é o salário família? É um benefício previdenciário que é pago ao empregado de baixa renda.
inclusive se for trabalhador doméstico ou se for trabalhadores avulsos. Trabalhador avulso é aquele que não tem um vínculo empregatício, no entanto, ele presta serviços com mediação obrigatória do sindicato da categoria ou de algum outro órgão gestor de mão de obra, que é o caso dos trabalhadores portuários, que tem o OGMO, gestor de mão de obra. Eles são trabalhadores avulsos. Então, esse benefício é pago ao empregado de baixa renda que tem filhos com idade até 14 anos ou com deficiência que o incapacita de trabalhar. Os requisitos: ter renda até R$ 1.425,56 por mês, é o valor atualizado do ano de 2020, e ter o filho com idade de até 14 anos ou com deficiência. No caso de deficiência, precisa ter a perícia do INSS para confirmar. Para cada filho na condição atendida, o trabalhador tem direito a uma cota de R$ 48,62. Então, se ele tem um filho até 14 anos, ele recebe uma cota de R$ 48,62. Se ele tem 2 filhos, ele recebe 2 cotas. Se ele tem 3 filhos, recebe 3 cotas. E assim por diante. Esse grupo aqui, ele faz a pergunta para registro se o empregado, o candidato que está sendo cadastrado, ele trabalha em outra empresa. Tá? Então, pode ser que ele tenha, por exemplo, 2 empregos de meio período. Ele trabalha meio período numa empresa e vai trabalhar meio período em outra, nessa empresa que você está contratando agora. Também é possível nos casos de contrato intermitente, já falamos sobre esse contrato em aula passada. Como ele não trabalha o tempo inteiro na mesma empresa, ele vai trabalhar sob demanda, ele pode estar registrado em mais de uma empresa. Isso ocorre também com professores, por exemplo, professores que trabalham em instituições privadas de ensino, por exemplo, instituições privadas de ensino superior. Ele pode ser um advogado que trabalha durante o dia no escritório e à noite leciona no curso de direito. Ele pode ser um contador que tem seu escritório, trabalha em alguma empresa e leciona à noite no curso de contábeis ou administração. Então, essa informação é importante. Com ela, aparece aqui no item 64 qual é o período de trabalho que ele atua nessa empresa que ele já tem registro, para que não conflite com o horário de trabalho que vai entrar nessa empresa que ele está sendo cadastrado agora. Uma outra informação é sobre a remuneração da empresa. Como tem a retenção do INSS e ele tem um teto limite, de repente a soma dos 2 salários das 2 empresas possa exceder esse teto. E quando ele faz o recolhimento, excede o teto do recolhimento. Então, ele pode informar isso e ele vai recolher até o limite do teto. Numa empresa, ele recolhe o total sobre o seu salário, na outra empresa, ele recolhe até completar o teto. Por isso, essa informação é importante. No item 175, estão marcado aqui os documentos que precisa fazer cópia e colocar junto com esse cadastro, porque isso vai ficar arquivado na empresa para controle. E, por fim, o funcionário vai assinar esse formulário, assumindo a responsabilidade da veracidade de todas as informações apresentadas. Não adianta colocar informação falsa. Você será responsável por essas informações. Você está assinando a responsabilidade aqui. Então, encerramos aqui essa parte de cadastro. Aulas seguintes, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, fazer o cadastro fictício de funcionários para exercitarmos um pouco mais isso. E vamos falar sobre outros itens importantes da contratação de um funcionário.
Até a próxima, um grande abraço.